Sejam muito bem-vindos ao podcast da SOFBA. Sou Clara Afonso, sou oftalmologista, especialista em retina e neurooftalmologia, faço parte do Conselho Consultivo da SOFBA. Esse projeto foi criado com o objetivo de aproximar os oftalmologistas da Sociedade Baiana de Oftalmologia, entregando conteúdo de qualidade, acessível, relevante e nada mais justo que contar aqui hoje com a honra de ter a presidente da sociedade e o vice-presidente, doutora Cristine e doutor Marcelo. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Oi, Clara, é um prazer estar com você aqui nesse podcast, nesse projeto que nós estamos começando esse ano. Para quem não me conhece, eu sou Cristine Sampaio, sou oftalmologista, né? Especialista em glaucoma, fiz minha formação, minha residência médica foi aqui em Salvador, depois a especialização em glaucoma foi em São Paulo, e a gente está agora nessa missão à frente da SOFBA. Olá, Clara, amigos da SOFBA. Eu sou Marcelo Nascimento, médico oftalmologista especialista em glaucoma. Estou aqui com o Cris nesse desafio, né, de trazer a SOFBA para mais perto dos associados. Essa iniciativa do podcast eu acho que vai ser bem legal com esse sentido. E eu acho assim que para a gente começar essa conversa, para começar esse projeto, acho que muito relevante a gente entender um pouco o que despertou em vocês o interesse para participar da sociedade baiana. A gente já tem um certo tempo, né, que a gente começou nesse movimento, né, de trabalhar pela oftalmologia, pela saúde ocular da população. Então, tanto eu quanto o Marcelo, né, nós somos especialistas em glaucoma, então a gente já faz muito trabalho de campanha, de conscientização da população, de ação social, e já vimos também desenvolvendo trabalho de defesa de classe, né, na cooperativa de glaucoma, na Cooperglauco, e aí ficamos cada vez mais próximos, né, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o nosso órgão maior que nos representa. E aí eu fiz o curso de lideranças, Marcelo também está fazendo o curso agora, e tudo isso vai cada vez motivando mais, né? Então, na verdade, é uma coisa que a gente sente prazer em fazer, que nos motiva, e pensando na população e nos oftalmologistas, nos nossos colegas. Acho que foi bem por aí. A gente começou essa trajetória já tem alguns anos, né? Como o Cris falou, com a Cooper Glauco, foi a primeira cooperativa de cirurgiões de glaucoma do Brasil. Nós tivemos a honra de participar de um grupo pequeno, mas bem engajado, assim, que fundou a Cooper Glauco. A intenção na época era realmente trabalhar mais a questão da defesa profissional. E a gente percebeu que a software poderia ser um caminho para a gente estender aquilo que a gente já conseguiu conquistar até então com a Cooper Glauco para os demais colegas de outras especialidades, né? Então, a partir daí veio realmente essa relação nossa bem estreita, de parceria muito forte com o CBO. E isso deu para a gente bastante ferramentas para a gente estar lidando com os desafios, que é fazer E a gestão de uma experiência, grande né? sociedade. A oftalmologia baiana tem muita tradição, né? A SOFBA é uma sociedade relativamente jovem ainda, mas com muita tradição. Tivemos grandes presidentes, grandes diretores, que vem lutando ano a ano. É um trabalho, cada um vem contribuir um pouco mais, né? A gente percebeu que a gente poderia dar também essa contribuição. Exatamente, porque dá trabalho, né? Demanda tempo. E aí eu queria saber de vocês, assim, como foi o início da gestão de vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram. A gente, como o Marcelo falou, né, a gente já vem nesse movimento há um tempo. Então, na gestão passada, eu já estava fazendo parte da SOFBA, né? Então, eu já estava na comissão científica da SOFBA, então já estava muito próximo da diretoria, já vinha participando das atividades. Então, tudo isso vai se preparando para depois assumir, né, a função da presidência. E Marcelo também sempre muito presente. No início, a gente tem alguns desafios, a gente sempre tem os desafios, né, nas sociedades. Acho que todas enfrentam basicamente os mesmos. No início do ano, a gente teve na convenção do CBO, antes da convenção, a reunião com os presidentes de todas as sociedades estaduais. E é bem interessante que você vê que os desafios, as demandas são basicamente as mesmas, apesar do país ser um país enorme, cada região com suas características, existe uma demanda muito parecida em todos os estados. Então, com essa necessidade de realmente levar, de estar trabalhando pela defesa de classe, né? Pela defesa do oftalmologista, pela defesa da saúde ocular da população, de estar levando informação de qualidade para o oftalmologista e para a população de um modo geral. Então, é isso que vai nos movendo e nos motiva, e estamos cada vez mais próximos também das sociedades, né? Do CBO, da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, tudo isso serve de estímulo também e de inspiração, né? Eu acho que um grande desafio, assim, foi o nosso congresso baiano de oftalmologia, né? Nós Sim, foi assumimos excelente. em junho do ano passado, no meio do ano. Já tínhamos um congresso previamente,
programado para ocorrer no final do ano. Então a gente teve um tempo muito curto, esse delay aí nessa transição, sai uma gestão, entra a outra, questões várias, questões bancárias, por exemplo, né? A conta que fica precisando levar documentos para reativar em nome do Precisando novo, resolver uma burocracia, presidente. né? Questões burocráticas que terminam atrasando o Exatamente. processo, né? Foi um grande desafio o nosso congresso, assim, a gente teve a sorte de contar com o apoio de vários colegas, você foi uma dessas aí que contribuiu muito realmente, tanto na questão da grade científica, quanto no dia a dia mesmo, né, para a gente conseguir local, reservas, foi uma correria grande, mas o resultado final foi muito bom, assim, foi muito satisfatório. Nosso congresso, acho que foi bem bacana, assim, tivemos um público recorde, assim, né, isso Eu ia motivou a perguntar gente. isso. Qual é a avaliação que vocês fazem do congresso que aconteceu em novembro do ano O passado? congresso da SOFBA, né, já é uma tradição, geralmente no final do ano. E quando a gente assumiu, como o Marcelo falou, faltavam poucos meses para o congresso e a gente tinha que começar a preparar um congresso, entregar um congresso do zero em 3 meses. Mas a gente sabia da tradição que já era, que cada ano vinha melhorando, se superando, todo ano tinha uma expectativa, e a gente ficou com essa missão de manter o mesmo padrão e tentar melhorar num tempo recorde. Mas, assim, felizmente, o feedback de todos foi, assim, de aprovação, de satisfação, então ficamos felizes com o resultado. E porque é um congresso muito importante para o Estado, né? Porque a gente vê uma participação muito importante de oftalmologistas do interior do Estado. Então, não só para troca de experiências, como atualização mesmo. Sim. Então, tem uma função ali educativa para a oftalmologia da Bahia importante. Acho que esse foi o Então, eu É um acho congresso que que já faz parte do calendário, né, da Bahia. E as pessoas já esperam esse congresso no final do ano. E como você falou, vem muitas pessoas do interior. A Bahia é muito grande, então algumas cidades são bem distantes. Então as pessoas já se programam para no final do ano vir para o congresso da SOFBA. Então, além de atualização, é um momento de você encontrar os colegas que estão mais distantes, que você convivia na época da residência, que você não tem no dia a dia não está tão perto. Então ainda tem toda essa questão de você estar aproximando as pessoas. A gente procurou fazer um congresso bastante inclusivo e tivemos Isso. mais uma vez a sorte de termos colegas altamente capacitados em todo o estado, né? Então, assim, foi um número recorde também de palestrantes. A gente colocou uma sala a mais, né, para aula, Foi uma grade científica uma mais grade ampla, científica né? mais ampla, exatamente. A gente pegou uma área maior também, né, lá E tiveram do alguns vídeo. wet labs também. Também, acho que isso foi bem legal, Teve assim. inovação com jogos com os residentes, Aham. E os para os alunos de acadêmicos também. os alunos de residências aqui na Bahia, né? E os alunos da Liga também, né? Dos cursos de Acho que medicina, esse é um das grande ligas de diferencial, né? oftalmo. Fazer esse intercâmbio aí entre a galera mais jovem, né? E aqueles que já estão há mais tempo, tem mais estrada, né? Eu acho que a gente conseguir unir esses dois extremos, acho que foi o ponto-chave, assim, do nosso congresso. Foi o grande Apesar do diferencial. curto tempo, nós conseguimos, assim, trazer médicos mais experientes, né? Daqui da SOF, mas mais antigos, trouxemos os mais jovens, conseguimos trazer também muita gente do interior, que é justamente o que a gente quer na nossa gestão, tá aproximando todo mundo. E conseguimos incluir novas atividades, contamos com a participação e com o apoio do CBO, né? Com toda a diretoria. Na época, contamos com o doutor Cristiano Cacheta, a doutora Vilma Leles e a doutora Maria Auxiliadora Frazão. Então, assim, foi um congresso que a gente teve um apoio amplo de todo mundo, não só dos médicos, como também das entidades, né? É um congresso que veio num período, assim, super especial, porque a gente falava, o nosso congresso SOF é o pré-congresso do CBO. Porque esse ano a gente vai ter CBO aqui, né? Então, É verdade. o Congresso da SOF abriu as portas para o Congresso do CBO, né? Apresentou a Bahia para vários colegas, assim, a gente conseguiu fazer bastante publicação, né, nas redes sociais. Então, foi bem bacana isso. E a presença aqui da diretoria do CBO, da presidente, isso fortaleceu muito o nosso congresso, realmente. Nós tivemos, né, os ex-presidentes, a doutora Maria Auxiliadora, que agora é a atual É a atual presidente, presidente. tivemos o jurídico do CBO, o pessoal do Marcas, tivemos o CDG com o doutor Marcos Vianello, né? Exato. Então, foi muito importante a presença deles e já no preparativo também para o CBO desse ano, né? Que nós queremos realmente contar com o apoio maciço da sociedade baiana. E qual é a função da sociedade baiana aí nessa tarefa de organizar o Congresso Brasileiro de Oftalmologia aqui em Salvador esse ano?
Na verdade, o congresso é organizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a gente dá o suporte local que eles precisarem, né? Mas o suporte principal é a gente estar presente, estar apoiando, estar participando. Todo o congresso do CBO tem a campanha, o projeto Pequenos Olhares, né? A gente faz atividades, atendimento de crianças, então é importante os médicos se voluntariarem para participar, para dar esse suporte. A gente já participa faz alguns anos, né? Isso. Principalmente os serviços de ensino aqui da Bahia estão presentes anualmente no projeto. Sim, todo ano nós participamos, Você mesmo aproveitou, quando não é em né? Salvador. Aproveitou exatamente. Esse último ano, inclusive, colocou no nosso congresso da SOFBA também, né? Essa atividade de atendimento a crianças foi bem Foi a primeira bacana. vez, foi o primeiro congresso da SOFBA que teve essa parte de ação social também, de Exato. atendimento de crianças, né? Então, nós atendemos 80 crianças de uma rede municipal. A gente acha que é importante estreitar essa relação com o público, né? Com as pessoas. Ainda há um certo desconhecimento com relação à oftalmologia, ao papel do oftalmologista, né? O que é que um oftalmologista faz? Por que eu tenho a necessidade de estar passando em consulta pelo menos uma vez por ano com o oftalmologista, né? O que é que ele faz de diferente de um não médico, por exemplo, né? Então é importante que a gente estreite essa relação. As pessoas precisam saber mais sobre a oftalmologia. E ações sociais também contribuem para isso, né? Para a gente mostrar a importância do nosso papel na sociedade, E né? sem falar da função social, né? Do nosso papel social também. Exatamente. Então, a gente atendeu 80 crianças com doação de óculos para as que precisavam. Porque vocês conseguiram esse link com patrocínio, Sim. porque às vezes fica difícil fazer só a parte de atendimento se a gente sabe que aquela população não tem condição de dar sequência no tratamento, né? Isso. Seja no tratamento medicamentoso, seja na confecção de óculos, por uma questão... Nós contamos também com o apoio, né, das empresas, das indústrias, para a realização do congresso de um modo geral e também prestação social, né, para parceria, para doação de óculos, de lentes. E para uma retaguarda também, né? Nem todos os casos a gente resolve ali no congresso, né? Crianças precisam mais do que um óculos, por exemplo. Precisam de atendimento, de acompanhamento. De então encaminhamento para serviços, então a gente né? teve esse cuidado, né? De também fortalecer essa rede de referência para aqueles casos. E serviços que deem seguimento ao tratamento desses casos específicos, né? É verdade. E nós sempre temos esse suporte, né, dos oftalmologistas baianos. E ano passado, apesar de curto tempo, né, que foi menos de 6 meses, nós conseguimos fazer a ação no congresso, conseguimos participar da ação de Olho nos Olhinhos e conseguimos também fazer uma ação no final do ano lá na Mansão do Caminho. Então, nós temos 3 ações sociais num período curto de tempo. Verdade, vocês estão de parabéns, viu? Nós estamos, né? Nós estamos, você faz parte disso. É um trabalho em equipe, realmente. Não, é importante. Até dentro do atendimento, né, a gente consegue dividir em alguns setores e cada um tem sua subespecialidade e termina que todos aqueles pacientes terminam sendo avaliados por subespecialistas naquela área, né? Realmente um atendimento de qualidade que é prestado, é importante isso. Aí agora eu queria saber de vocês, de onde veio a ideia desse projeto, né? De quem foi a ideia, quem foi a força motriz ali para dar o início do projeto. Em que momento que esse projeto tem alguma confluência com os objetivos da SOFBA? Qual deve ser o objetivo da SOFBA para vocês? Assim, a gente trabalha muito em conjunto, realmente. Todas as decisões são bem compartilhadas, assim. Pelo menos dentro da diretoria, né? Não dá pra gente consultar todo mundo, né? Para tomar certas decisões, senão você, assim, não tem um processo tão ágil, né? Mas dentro da diretoria tudo é discutido amplamente, diariamente, né? As famílias até reclamam um pouco disso, né? Porque a gente acaba direcionando muito tempo para isso, para a SOFBA, e é necessário realmente, né? Mas a gente tem um alinhamento muito bom dentro da diretoria, né? Isso. E é como você falou, as funções da sociedade. É a defesa de classe, né? Defender o exercício profissional, a prática ética da medicina, da oftalmologia. Tem a parte da ação social, a parte de levar informação de qualidade para a população, né? Então, as pessoas precisam saber, porque tem muita informação, muita coisa, mas a gente tem que levar informação de qualidade.
para saber o que seguir, o que fazer. Então, é importante essa conscientização da população. E é baseado nesses objetivos, a gente começa a pensar nas nossas ações. E aí, sempre a gente se reúne e começa a pensar como é que a gente pode fazer isso, o que é legal fazer. E aí surgiu a ideia do podcast. O podcast vai ser direcionado para o médico, né? Para o médico oftalmologista. Para atualização, networking, trazer convidados que são referências tanto na Bahia quanto no Brasil, e a atualização médica. Mas também teremos uma live mensal que vai ser direcionada para a população, para levar informação para a população. Ah, eu acho esse projeto da live importantíssimo, porque é relevante demais a conscientização de algumas doenças que não são amplamente divulgadas e não trazem consciência ao paciente em procurar o oftalmologista, independente de óculos de refração. Sim. Né? Então, existe uma necessidade que o paciente vá regularmente ao oftalmologista como função também de rastreio de diversas outras doenças que, num primeiro momento, são silenciosas, e quanto mais precoce o diagnóstico e investigação, melhor o resultado final, né? E o oftalmologista termina ficando com essa imagem apenas da refração para nível populacional, e é importante levar essa informação de outras alterações que são importantes serem avaliadas. São dois aspectos, realmente, a educação médica continuada, e aí o podcast é a ferramenta principal para isso nesse momento. A gente acha que a gente consegue difundir mais rapidamente, e isso contribui para a excelência do atendimento, né? Aquela medicina baseada em evidências, decisões criteriosas, tanto para um diagnóstico quanto para um tratamento. Então, fortalecer isso é um papel nosso enquanto sociedade, realmente. E a outra questão que você bem citou, realmente, a educação continuada para o paciente, né? A gente que faz glaucoma percebe muito isso, a gente sofre muito isso no nosso dia a dia, né? Uma doença silenciosa, altamente prevalente no nosso estado, principalmente, né? Glaucoma é mais frequente, é mais agressivo na população afrodescendente. Então, aqui na Bahia, isso tem um impacto social muito forte, realmente. E que não causa sintoma na fase inicial. Então, a gente vive batendo nessa tecla, né? Tentando levar esse tipo de informação. A importância de uma consulta oftalmológica de rotina, independente de sintomas, porque isso realmente impacta muito positivamente, assim, na evolução de um paciente com glaucoma. Para outras questões também, na própria retina, a retinopatia diabética também é um problema muito sério para a gente aqui, né? Então, quem atende SUS sabe a realidade de você pegar um paciente com retinopatia diabética com quadros graves de descolamento de retina tracional, já em fase inoperável, de glaucoma neovascular, e dá uma sensação de esse paciente teria tido um outro resultado se eu tivesse atendido ele há um ano atrás. Sim. Então, dá uma angústia, né? Dá uma vontade de voltar no tempo para atuar. E é muito significativo para o paciente uma perda visual bilateral. Sim. Né? Para a capacidade de atividades domésticas, para a atividade laboral. Então, é um luto que a gente passa com eles pela perda de um órgão que é algo evitável. Exatamente. Então, se a gente acompanha esses pacientes, se a gente consegue avaliar esse paciente há um ano atrás, a gente faz um desfecho completamente diferente. Então, assim, a importância da conscientização da população para a consulta de rotina é muito relevante. A gente quer levar essa informação, porque assim, parece estranho, mas é muito frequente ainda as pessoas, por exemplo, crianças, às vezes perguntam no consultório, eu estou esperando meu filho ficar mais velho para trazer para consulta. Então, assim, desde criança tem que fazer avaliação oftalmológica, tem que fazer consulta. Então, assim, ainda tem muita desinformação. A gente tem que levar realmente informação de qualidade. Saber que a consulta não é apenas óculos, é como você falou. Às vezes as pessoas acham que o oftalmologista é igual a só prescrever óculos, e não é. O exame de óculos é uma parte do exame da consulta oftalmológica. A gente faz outras avaliações. E tem que ser sempre feito pelo médico oftalmologista, né? Não, se você pegar em boa parte das doenças, você vive isso, né? Na minha área, né? De retina, por exemplo, membrana neovascular, você diagnostica a membrana mais tardia, você tem destruição de fotorreceptor, você tem um resultado muito pior com o tratamento, às vezes já nem mais indicação de tratamento. Então, o tempo de diagnóstico que está implicado ali com a frequência
de idas ao oftalmologista faz toda a diferença, A realmente. gente vê assim que a oftalmologia evoluiu muito nos últimos anos, né? Com relação à questão de tecnologia, principalmente. Então, acho que o grande gargalo nosso ainda é a questão do acesso da população a esses recursos que já existem, né? Então, tanto na própria retina quanto no glaucoma, né? Quando a gente, há uns 20 anos, 25 anos, você tinha uma limitação muito grande de arsenal terapêutico, né? Você tinha alguns poucos colírios, algumas poucas cirurgias. Hoje você tem cirurgias Minimamente minimamente invasivas. invasivas, né? Que são muito boas, mas que tem um público específico, né? Não adianta você indicar alguns tipos de cirurgias que são minimamente invasivas para glaucomas muito avançados. Você não tem uma boa resposta, né? Então, o grande desafio é esse, fazer chegar ao especialista o paciente com mais brevidade possível, né? Isso não cabe só ao especialista em si, ao subespecialista. É aquele colega que faz a oftalmologia geral, que é o número maior que nós temos, né? Que é a grande porta de entrada da nossa população para assistência oftalmológica, né? Por isso o congresso da SOFP é tão importante, por isso o podcast é tão importante, assim. A gente conseguir distribuir esse conhecimento, assim, né? E melhorar a vida da nossa população. Porque está intimamente relacionado com as atualizações e com as novas tecnologias. É engraçado que hoje a gente avalia a neuropatia óptica, seja ela compressiva, por alteração quiasmática, tóxica carencial, isquêmica, inflamatória, com uma correlação, sempre função e anatomia. Então a gente relaciona campo visual com OCT. E na minha época de formação, o OCT era sempre o peripapilar. Sim. Só que a anatomia do nervo óptico é muito mais variável do que a anatomia da mácula. E eu me lembro que eu tive, na época do meu doutorado, que ir fazer uma avaliação em MS2, não existia nem a nível experimental nos Estados Unidos, na universidade, para ir em cada scan desenhando camada de célula ganglionar para avaliar volume de pacientes, de uma database minha de pacientes e de pacientes e de controles, para observar que a camada de célula ganglionar pode ser também um outro parâmetro. E aí você corta para 5 anos depois, ele já é o principal parâmetro, Pois é. sabe? Virou rotina, né? De não existir em nenhum aparelho e nem a nível experimental, você tem que ir tipo MS2 para quantificar aquilo ali, para já disponível em praticamente todos os aparelhos e utilizado como rotina. Então, a gente consegue detectar, antes do paciente ter uma perda de campo visual, eu consigo detectar que aquele meningioma está comprimindo o nervo óptico e que deve ser operado, deve ser feita uma neurocirurgia para ressecção do meningioma, sabe? Sim. Então, essa atualização em tão pouco tempo, é importante você passar para o não especialista, porque muda, né? Encaminhamento, muda terapêutica. Sem dúvida. E até para o especialista, né? Como vocês estão falando, a oftalmologia evoluiu muito rápido, né? Muita atualização. E para a gente oferecer o melhor para o paciente, a gente tem que estar atualizado. Então, uma das funções do podcast é realmente isso, tá trazendo o que tem de mais novo, trazendo especialistas para poder fazer uma atualização geral para todo mundo. Mesmo o oftalmo geral, como o subespecialista, né? Exato. Então, a gente não para de estudar nunca, está sempre se atualizando, então a intenção é estar sempre trazendo alguém com as novidades. E para esse ano, além das lives e do podcast, vocês têm mais algum plano? Tem algo em mente? Temos vários projetos. Planos nós temos. Porque Projeto é o tá que não cheio falta. para esse ano, viu? Tem Tá. live, tem podcast, tem Congresso Brasileiro, tem o Congresso da SOFBA, né? Esse ano tem um projeto, né, nas redes sociais, que vai ser o podcast e a live mensal. O Congresso da SOFBA, claro, né, que já faz parte do calendário anual, em novembro. Vamos ter a honra de receber o Congresso do CBO aqui em setembro. Mas, assim, seguindo a nossa proposta de estar aproximando todo mundo, de estar perto de toda a Bahia, nós, esse ano, teremos 2 simpósios regionais, mas por enquanto não podemos contar. Breve não tem divulgaremos. local ainda nem data. Já tem local e data. Tá no sigilo, tá no sigilo. O local pode divulgar. Teremos em Vitória da Conquista, Isso. que é a nossa Simpósio Suíça de baiana, inverno, né? simpósio de inverno. SOFBA de inverno. E faremos um em conjunto com a Sociedade Pernambucana, um simpósio do Vale do São Francisco. Ai, que massa. Pois é. Fechando aí os últimos detalhes de local, né? Para poder reunir um grupo
bacana de colegas. Já estamos com datas, locais, tudo já está reservado, só finalizando a programação para divulgar. Isso. Mas é realmente para estar próximo de todo mundo. A ideia é justamente essa, né? Levar a SOFBA até os colegas, porque a Bahia é muito grande, né? É um estado gigantesco, assim. A gente tem muitas cidades, assim. E não dá para centrar tudo aqui na capital. Teremos também o tradicional cinema da SOFBA, né? Sim. Que já está marcado para o dia 30 de maio. Teremos a glaucameada do combate ao glaucoma. Pois é. E vocês têm alguns projetos de assistência também, né? Sim. Que eu vejo a SOFBA realizando em alguns momentos e eu termino observando que eles têm também uma baixa visibilidade. É importante vocês darem visibilidade ao que vocês fazem de assistência social. Vocês têm algum programado? Teremos um no próximo sábado. Breve já. Então, fale um pouco sobre ele. Será um projeto em parceria com o TJ Bahia, né? Nós somos convidados pelo TJ Bahia para fazer um projeto em conjunto. E nesse projeto nós iremos atender as crianças em estados de acolhimento institucional. Então, começaremos com as crianças de Salvador e depois vamos ampliar para o resto do estado. Teremos também em abril o Pop Rua Ajude, que nós já participamos ano passado, você também estava lá, que é um convênio do CBO com o CNJ e que cada sociedade estadual faz, né, no seu estado, e esse ano será em abril, aqui em Salvador. Vai mudar o local de atendimento, né? Ano passado foi no Terreiro Jesus, ali, na antiga faculdade de Medicina. Esse ano vai ser em outro local, na Cidade Baixa ali. A gente fez até uma visita técnica agora essa semana para ver o local, né? Para montar tudo, a estrutura que é necessária, os aparelhos. E vai ficar bem legal. O local do ano passado é um local bem simbólico, né? Bem especial. Bastante. Aquela praça realmente é uma praça... Esse ano também será no local histórico, lá na Cidade Baixa. Isso. Participaremos também da campanha de Olho nos Olhinhos, né? Que é em setembro. Então, temos vários projetos pela frente. A agenda tá cheia. Haja trabalho, viu? Haja trabalho. Bastante. As pessoas não passou o congresso, agora a gente vai descansar um pouco. E isso não aconteceu, ficou só na intenção realmente. Acabou emendando aí. Mas ao final vai ser gratificante. Mas o bom é assim, nós temos um grupo muito grande, né? Você sabe que você está diretamente envolvido, né? De suporte. Nós temos várias comissões, temos vários colegas. Então, temos comissões de ação social, comissões de mídia, comissão SOFBA Jovem. Então, esse suporte é muito importante, porque a gente vai tendo as ideias, vai elaborando os projetos. Isso. E cada um vai assumindo uma parte, vai trabalhando, e por isso que a gente consegue fazer muita coisa. Então, é importante ressaltar o poder da união, né? Da parceria. Então, a gente consegue fazer muita coisa porque a gente tem um grupo unido, tem muita gente envolvida. Então, tudo é feito a muitas mãos. Né? Bem participativa. Não só das diretorias, de todos os membros da comissão, do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, os vice-presidentes regionais. Então, todos estão envolvidos. Então, a gente vai fazer uma ação em Vitória da Conquista, tem um suporte muito grande lá. Vai fazer uma ação lá em Juazeiro. Porque vocês também fizeram essa descentralização. Né? Então, vocês também conseguiram incluir não só várias subespecialidades, como de várias cidades da Bahia. Então, vocês têm representantes de cada região da Bahia, não é isso? Explica um pouquinho mais sobre isso. A Bahia é dividida em regiões de saúde, né? Em cada região dessa, a gente tem pelo menos 1 a 2 representantes regionais para centralizar as demandas, para facilitar a comunicação com a diretoria. Então, quem está lá vivendo o dia a dia, conhece os colegas, está mais próximo, é muito mais fácil do que a gente que está distante. Tem cidades que são 500, 600 quilômetros de Salvador. Então, a gente precisa dessas representações. E é com esses representantes que vocês também vão fazer o simpósio e conseguir executar isso. Sim, todo o suporte local. Agora, no início do ano, agora em fevereiro, a gente teve uma reunião com as lideranças de Vitória da Conquista. Então, estava participando eu, o doutor Cristiano Cacheta, pelo CDG do CBO, doutor Murilo, que é presidente da Sociedade Mineira, também estava. Então, nós nos reunimos com as principais lideranças da região para saber as dificuldades, os problemas, as demandas. Então, a gente realmente quer estar muito próximo e é importante ter esse suporte. A ideia é tornar a SOFBA cada vez mais acessível para o associado, realmente, né? Agora a gente tem uma semana que a gente conseguiu finalmente atualizar o nosso estatuto, né? Que permitiu, por exemplo, agora as nossas reuniões online, né? Então isso facilita bastante, né? Que você tem uma pós-pandemia virou um novo normal, você tem uma assembleia que você possa participar de maneira remota, facilita, porque para o colega sair do interior para vir para cá, para participar de uma assembleia, então acabava que isso limitava realmente
alguns avanços, assim, tinha que ajustar, atualizar nosso estatuto, nosso Como o regimento. estatuto era muito antigo, foi de quando Isso. começou a SOF, mas não tinha na época Aham. essa previsão, né, de fazer assembleia online. E hoje a gente conseguiu fazer essa mudança para poder fazer assembleia online, votação online, para realmente todo mundo participar. Porque é muito complicado para quem está no interior se deslocar para uma reunião presencial. A gente, dentro de Salvador, às vezes não consegue, Exato. pediria vir de outra cidade para participar. Temos muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho, infelizmente temos muitas mãos para ajudar. E foi assim que a gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. E temos certeza que vamos continuar contando com o apoio dos oftalmologistas. É muita coisa para pouco tempo. E vocês enfrentaram algumas dificuldades, né, de burocracia e uma equipe grande que vocês conseguem engajar e alinhar com o mesmo objetivo. Tem a limitação financeira também, né? Que é uma realidade de toda a sociedade hoje, né? A gente tinha um quadro, assim, bem enxuto, né? Tínhamos apenas uma funcionária, na verdade. Mas ainda assim os custos, né, representam bastante. Então a intenção é essa, é tornar a SOFBA cada vez mais atrativa para o colega, para que todos possam ver que vale a pena investir na SOFBA, vale a pena você contribuir com sua anuidade, você vai ter retorno em relação a isso, né? Tanto pessoal quanto para a nossa especialidade, realmente, né? A gente está vivendo um momento bem complicado da medicina, né? Muitos médicos saindo de muitas faculdades, o mercado está mudando muito, realmente. Então, tudo que contribua para a defesa profissional, para a capacitação profissional, deve ser sempre bem-vindo. E isso reflete diretamente no nível de assistência que é prestada à população. Sem dúvida. Né? Seja a saúde suplementar, seja a SUS, a capacitação e a atualização reflete diretamente na qualidade de assistência. Então, realmente, essa função educacional e a função também social são muito importantes. E a gente está aqui, né, para representar a vontade de Cristine, de Marcelo, de Regina, de Rodrigo, de Flávia, para representar a vontade da oftalmologia baiana, né? Então a gente quer todo mundo participando, presente, quer contar com o apoio de todos. E quando a gente está unido, quanto mais associados, mais representatividade a gente tem, mais força a gente tem. Então, unido a gente consegue muito mais do que cada um sozinho, isoladamente, tentando alguma coisa. Essa é a nossa missão. E contamos com todos vocês, né? Com apoio, suporte e participação. Pois é. E o podcast vai ter um papel fundamental nisso aí. Você que vai estar aí à frente desse projeto também. Eu acho que vai ser bem bacana, né, poder trazer colegas aqui e mostrar que a nossa oftalmologia é muito forte, né? Está muito bem representada. Temos colegas altamente capacitados. E dar visibilidade a isso é importante também, né? Fortalece o desejo de participar da SOFBA realmente, né? E como vocês pensaram assim sobre os temas desse projeto ao longo do ano? No que vocês pensaram de tema para os podcasts? Nós temos uma comissão científica, né, que está trabalhando nisso aí. Assim, a ideia é trazer temas que sejam bem atrativos, né? Temas atuais. Tem bastante assunto, né? Tentar distribuir isso aí nos meses que restam desse ano e dar continuidade a partir de 2027 também, né? Como eu falei, cada projeto tem um pouquinho de cada comissão. Então, assim, os temas dos podcasts virão da comissão científica, que vão fazer sugestões. Esse tema acho que é importante, agora está precisando falar sobre isso. Então, todo mundo participa um pouquinho do projeto. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. E pegar aqueles momentos temáticos, né? Tô chegando em maio agora, maio você pensa em glaucoma, né? Maio verde, então a ideia, acho que vai ser seja abordado isso. Nesse tema. Aproveitar isso, né? Aproveitar, inclusive, essa divulgação Alguns que já existe na fortes, própria imprensa, né? Novembro né? Azul, quem tiver pro diabetes, né? Exatamente. Então, algumas datas já têm temas já pré-definidos para tentar casar com essa divulgação que já existe hoje na mídia, né? Em relação a esses temas, aproveitar isso. Mas... E essa associação do mês com a doença também tem um motivo de existir, né? Sim, exatamente. De você dar visibilidade, orienta a população sobre aquela doença, sobre o que é importante de rastreio, de triagem, sobre o que existe hoje de tratamento, tira alguns estigmas, né?
esclarece bastante, realmente. E a gente quer trazer também o pessoal mais jovem, né? Os residentes, os acadêmicos, eles estão sempre participando do nosso congresso, das nossas ações, toda ação social eles querem, a gente traz, convida, eles querem estar presentes. Às vezes até a gente tem que dizer, não, agora não tem mais vaga, agora não dá, já tem bastante gente. Então isso é importante para começar a viver, né? Estar próximo dos médicos e entender a realidade, participar e saber como é. E retribuir um pouco também, né? Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, na nossa época de acadêmico, a gente não tinha tanto acesso, assim, à oftalmologia, né? Eram poucos serviços de oftalmologia, basicamente 2 serviços de residência aqui, né? As clínicas e o APC. Roberto Santos teve uma época também, mas eram poucos residentes. A gente não tinha esse contato, essa proximidade tão grande, assim. Eu vim descobrir a oftalmologia no meu 5º, 6º ano de medicina, assim. De uma maneira geral, a oftalmologia dentro da graduação de medicina é um momento muito curto. Isso, muito restrito, né? É um momento curto e que você termina conhecendo muito superficialmente. Exatamente. Então, é importante, né, que o acadêmico tenha um pouco mais de conhecimento. Tem esse contato, né, um pouco mais cedo, eu acho que é bem legal. Tem mais contato, né? Acho que Mais conhecimento. tira aquela mística de que oftalmologia é uma coisa sobrenatural, né? Uma coisa além do humano. Não é, né? E para ver que há realmente uma integração, né? As doenças oculares, elas podem ser consequência ou causa de outras doenças em outras partes do corpo, né? Então, ter essa visão integral, assim, do paciente é importante para o estudante. E no congresso, no ano passado, nós trouxemos vários especialistas de outras áreas, né? Justamente para mostrar isso. A gente teve hematologista, endocrinologista, infectologista, justamente Na para sessão mostrar. de neurooftalmo teve neurologista, Exatamente. teve neuroradiologista. Pois é, exatamente. Acho que isso é interessante, né? Abre o leque, né? Realmente, a oftalmologia é um campo gigantesco, né? E que você não imagina, né? Quando você é estudante de graduação. Você pensa em refração, talvez ali estrabismo e pronto. Associa muito a só óculos. Isso. Mas é isso. E a gente quer agradecer a você, que está sempre nos apoiando. Será a nossa apresentadora oficial do podcast. Desejar sorte nessa nova missão. Daia, obrigada pelo convite. O podcast será comandado pelos neuroftalmos, Pois né? é. Meu parceiro, Rodrigo. Que faz parte da diretoria, você já é do Conselho Fiscal. Então, sempre participando, apoiando. Desde quando a gente chamou para entrar junto com a gente na SOFBA, não pensou 2 vezes, né? Aceitou de imediato o convite. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que se a gente exerce essa função, a gente quer trabalhar para que essa função tenha a melhor situação para ser bem exercida. Isso. Né? E hoje você já estava falando assim sobre as dificuldades que existem no meio médico e a gente vive ali dificuldades tanto com operadoras de saúde, quanto com assistência, que tem que ser o melhor possível, e você ter uma sociedade mais forte, auxiliando, dando embasamento. Dando suporte técnico para as operadoras de saúde também. E suporte técnico para um bom exercício da medicina é muito importante. Então, eu acho que é essencial que a gente tenha um grupo de oftalmologistas unidos, né, nesse intuito, nessa missão, né, de exercer uma oftalmologia cada vez melhor mesmo. Obrigada pelo convite, podem contar comigo sempre, foi uma honra entrevistar vocês. Pra gente também foi uma honra, né? A honra estar aqui nesse programa inaugural, pode-se dizer, né? E convidar todos para ficar atento às redes sociais. Em abril teremos um novo podcast, o tema a gente ainda vai divulgar, em breve estará nas redes, todas as informações. E agradecer a você e a Rodrigo por aceitarem mais esse convite. Obrigada.